Agora, é um Botafogo, velho Vamp, que chegou sim meio desacreditado nesse jogo e que dá essa volta por cima. Agora, é o que o Mauro César falou. Já tem torcedor do Botafogo, né, comendo pipoca. Pra mim tem que tirar sarro mesmo. É o sarro ali do momento. Ontem gritaram, é pipoqueiro depois do jogo, pros jogadores do Palmeiras. Então, porque o torcedor do Botafogo tá engasgado. Essa é a verdade. O torcedor do Botafogo tá engasgado com tudo que aconteceu no ano passado e que pode acontecer nesse ano. Agora, qual a dimensão dessa... O que foi, Mauro? Não, você falou que ele tá engasgado, eu falei, com muita pipoca. Engasgou, pipoca contra o Cuiabá, pipoca contra o Criciúma, pipoca contra o Atlético com 10 homens, pipoca contra o Vitória, ficou engasgado. Aí ontem ele tomou uma boa dose de líquido, né? Aí a pipoca, né, saiu da garganta, ficou bonito, aí ele volta a comer uma pipoquinha tranquila. A realidade é o seguinte, o Botafogo pipocou, perder pro Inter não é uma pipocada. Mas o contexto seria de uma pipocada, de você perder um campeonato que depende só de você de novo, entenderam? Não é a derrota em si. Ontem não teve pipocada nenhuma, resultado normal. Pode ser esquecido. Né? Exato. Agora, isso é o que as pessoas têm que enfrentar. Que fica essa bobagem. Ninguém falou que o Botafogo vai pipocar contra o Palmeiras. Não, até porque não seria pipocada perder para o Palmeiras, a não ser uma virada como do ano passado. Foi isso que foi falado. Foi falado que não duvide da capacidade do Botafogo de pipocar. E ele pipocou. Isso foi dito antes do jogo contra o Vitória. E continua valendo. Porque o título está de novo nas mãos. Não pode perder para o Internacional. Esse elenco do Botafogo é forte bastante para domingo empatar lá. O Inter é um bom time, mas é uma decisão, gente. E é provável que o Inter chegue sem chance, ou com chances remotíssimas, porque mesmo que ele derrote o Flamengo, ele tem um saldo de gols inferior. Ele teria que fazer placares muito elásticos para conseguir tirar a desvantagem. E ainda dependeria do Palmeiras tropeçar contra Cruzeiro ou Fluminense, né? Então, a situação do Inter é muito difícil para ser campeão brasileiro. Tem chances remotíssimas, né? E o Botafogo depende só dele. Então, aí, se perder, vai ser pipocada de novo. Não pode mais perder. Essa é a chance. É sempre bom lembrar. Não sabemos até onde vai essa fase de grandes jogadores no Botafogo, de investimentos. O Botafogo pertence a um grupo, uma holding, que tem outros times de futebol e que está enfrentando, está no noticiário, especialmente no noticiário da França, grandes e sérios problemas. A cabeça dessa holding, o principal time, não é o Botafogo. Óbvio que não. É o Lyon, da França, que está com transfer ban, estilo Corinthians, e com ameaça de rebaixamento por não conseguir cumprir os seus compromissos financeiros. O chefe dessa holding, que é o John Textor, ele tem que encontrar maneiras, vendendo jogador, vendendo ações do Crystal Palace. Eu preciso te cortar rapidinho pra gente voltar pra rádio. Guarda aí o pensamento que você tava. Voltando pra rádio agora em um segundinho. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira estava falando aí sobre a atual situação do Botafogo. Mauro. Eu falava, Thiago, sobre a oportunidade que o Botafogo e os seus torcedores têm que aproveitar. Porque você não sabe como vai ser ano que vem. O Almada vai ficar, Luiz Henrique vai ficar, Igor Jesus vai continuar, né? A holding tem que fazer dinheiro. E esses jogadores têm valor de mercado. Se conseguir vender, vai ter que vender. E tem que socorrer o Lyon. Isso já foi dito, inclusive, lá em entrevista. Agora que o Lyon socorreu o Botafogo, agora o Botafogo vai socorrer o Lyon e tal. A realidade é o seguinte, o negócio em si da holding, nesse momento, ele não funcionou, tá? Ele não gerou os resultados esperados, do ponto de vista da gestão, do dinheiro, tanto que tem um buraco financeiro lá, e o time está com transfer ban, ameaçado de rebaixamento. O Lyon é um dos grandes times do futebol francês, tá? Já foi hegemônico, campeão 7 vezes seguidas, essa coisa toda nos tempos do Juninho Pernambucano. E está lá no buraco. Então, não sabemos como vai ser o Botafogo no ano que vem. Se vai ter esses jogadores, se vai ter outros. E aí, não adianta ficar ouvindo promessa de dirigente. Vou fazer. Não. A realidade é outra. A gente tem que ver o que está acontecendo. Isso repercute muito pouco aqui no Brasil, especialmente porque boa parte da imprensa prefere agenda positiva. Não é só no Corinthians, não. E fica só buscando matérias quando deveria tratar de todos os assuntos. O lado esportivo, campo e bola. O time pode ser campeão das duas mais importantes competições do Brasil, do continente, né? No caso da Libertadores. Ótimo, sensacional. Mas existe todo um contexto. Então, eu digo isso para os meus amigos botafoguenses, que não são poucos. Eu falo, cara, aproveita que essa é a hora. Porque não sabemos como vai ser ano que vem ou no outro. Se vai continuar tendo essa possibilidade de brigar, né? Porque o Botafogo não é um clube autossustentável como um time de futebol
que gere receita para bancar esses jogadores. É só olhar o balanço, quanto o clube fatura, quanto investiu no time. É diferente do Palmeiras, é diferente do Flamengo, é diferente do Fortaleza, por exemplo, para citar mais um aí bem colocado. O Inter é outro caso, o Inter está fazendo... O Inter não pagou o Thiago Maia do Flamengo até hoje. O Flamengo está entrando aí na FIFA, sei lá, na CBF, na FIFA, né? Protestando internacional. É outra situação econômica, né? O Atlético também depende dos seus benfeitores, que são os donos do clube lá, uma SAF, né? Então é isso. Agora, o caso do Botafogo é isso. O Botafogo, né? O Cruzeiro tem um dono. Enquanto esse dono botar dinheiro no Cruzeiro, vai embora. Ele decide. O Atlético tem seus donos. A mesma coisa. O Botafogo, não, ele faz parte de um grupo. E quando um está sangrando, o outro tem que correr para socorrer. E é o caso específico agora do Lyon. Então vamos ver como é que vai ser. Se vai conseguir fazer um malabarismo para sair dessa. Esse é o momento. O Botafogo não pode, do ponto de vista botafoguense, o Botafogo não pode perder essa chance. Ganhar os 2 títulos, ou pelo menos um deles, porque não se sabe como é que vai ser no ano que vem. As coisas podem mudar radicalmente. Isso não é, evidentemente, uma secação, nem uma previsão de nada. É apenas são os fatos, gente. Os fatos que são omitidos por parte da mídia. Tem jornal que consegue lá no Rio de Janeiro fazer uma cobertura tão chapa branca que chega a ser constrangido. Não vou nem falar o nome do jornal, porque parece que está generalizando os colegas que lá trabalham, mas é brincadeira. Você vê cada coisa que eu vou te contar. Não sei como não tem vergonha. É uma situação, né, que o Botafogo, mas também tem outro lado, né, Mauro? Só para trazer o contraponto. Pode ser que o Botafogo se torne aí o principal clube do Textor. Por que eu digo isso? Porque com base em que você diz isso? Eu sou sincero aqui sempre. E eu não acompanho como Mauro o que está acontecendo lá no Lyon. Eu sei que pode ter um transfer ban, eu sei que o Lyon pode ser até rebaixado. Agora, eu não sou mentiroso de dizer aqui, leio muito sobre esse assunto lá, tô inteirado. Não sei. Agora, tem um fator também, né, Mauro, que o Textor fez no Botafogo até agora é muito grandioso pro torcedor. Porque o torcedor do Botafogo, vamos ser sinceros, ele só via o clube lutar para não cair. Ele via o clube eliminado de Copa do Brasil sempre já no começo. Libertadores ele nem chegava. É um momento que eu tenho amigos botafoguenses, como disse o Mauro, que falam, cara, eu nunca esperei viver isso. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro, né, inclusive delegado, ele é muito amigo meu, e ele é botafoguense doente. E ele falou comigo um dia, né, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, ele falou pra mim, irmão, quando eu imaginei tá comprando ingresso e passagem para ir para a final da Libertadores com o Botafogo. Então, Mauro, eu só queria te perguntar sobre isso, porque eu, leigo do jeito que sou, tá? Tô assumindo aqui. Eu vejo como algo foda o que o Textor fez no Botafogo. Vendo com a cabeça do torcedor, tô me imaginando o torcedor. Você não acha que também o Botafogo pode se tornar o número 1 do Textor por ser um clube que vai conquistar títulos? Imagina se o Botafogo é campeão brasileiro e campeão de Libertadores. Que aí, com isso, ele pode vender jogadores muito caros para o exterior, ele pode fazer um caixa muito grande. Porque perder jogador, eu acho que todo clube, né, quando ele ganha muito, ele perde. Muitos dos seus principais jogadores. Então a minha pergunta é essa, porque eu tinha uma opinião totalmente diferente da sua, porque eu falava, caraca, olha o que esse cara fez com o Botafogo. Olha como esse cara foi um divisor de águas pro Botafogo. Só que eu não sei tudo que pode acontecer se a coisa der errado no Lyon. Mas você não acha que isso pode acontecer do Textor falar, opa, é aqui que eu tô ganhando título, é um clube brasileiro que tá se tornando uma potência de novo e pode se tornar uma grande fonte de renda? Também não pode ter esse lado do Botafogo só crescer porque vai entregar muito pro Textor? Não existe essa possibilidade, que o Botafogo é um clube brasileiro. E o futebol brasileiro não tem penetração global, nem na Europa, as pessoas não veem. O que acontece aqui não repercute. O que projeta o jogador e valoriza demais é jogador na Europa, vendido para jogador na Europa ou para outros mercados. A não ser que você consiga vender para a Arábia Saudita, Catar. Vamos lá. O Luiz Henrique custou cerca de 20 milhões de euros, o Almada também, até um pouco mais, me parece, do que isso. É muito difícil você conseguir vender por muito mais do que isso. De repente você recupera seu dinheiro, uma margem de lucro, mas algo extraordinário, tipo vender o Luiz Henrique por 50 milhões de euros, é quase impossível.
É quase impossível. Por quê? Porque ele já não tem mais 17 anos. O Estevão pode chegar a 50 milhões, 60 milhões, o Hendrick, mas são garotos de 17 anos. O mercado europeu só pega esses garotos muito promissores, que tem quase certeza que vão ser craques por valores tão elevados. Pode reparar, as maiores negociações sempre são essas. Vamos lembrar, o Flamengo, que faz muitos negócios na Europa. A melhor venda do Flamengo, de jogadores que ele trouxe, não o Vinícius, o Renier, muitos jovenzinhos, foi o Gerson. O Flamengo comprou a Roma e vendeu depois para o Olympique de Marseille. Chegou a 25 milhões, mais ou menos, com metas, né? Ele saiu por 20 e poucos, chegando a 25, algo em torno disso. O Flamengo teve um lucro aí, comprou por 11, 12, uma coisa assim. Por que o Gerson voltou? O mercado europeu quis o Gerson? Não. O Sampaoli quis o Gerson. O Sampaoli cismou com o Gerson, encheu o saco dos franceses e contrataram o Gerson. E como o Flamengo estava na situação que ele podia endurecer nas negociações, ele esticou a corda e os caras chegaram num valor mais alto. Mas é difícil demais você conseguir vender o Luiz Henrique por 50 milhões, 40 milhões de euros para ter uma... Só para te ajudar. O valor do transfer market do Luiz Henrique hoje, 16 milhões. Só estou dizendo que já não está num preço... Bom, do Gabriel Magalhães, 75 milhões de euros. Eu só estou fazendo porque joga no Arsenal. Então, zagueiro. Então, o Luiz Henrique, que a gente está badalando, para muita gente, melhor jogador em atividade no Brasil. Eu acho o Estevão, acho que é a maioria, mas não importa. Ele está sempre no ranking aí. É um dos primeiros. Um dos primeiros. 16 milhões. Quanto é que poderíamos acrescer para 20? 20, 25, que seja, não resolve o problema. Essa é a grande questão. Só para colocar um número. E assim, isso não é o Botafogo, é o mercado brasileiro. Então, quando você tem uma holding como essa, você tem que ter um clube na Europa. Tanto que o grande objetivo dele era ter um time na Inglaterra. Ele não tem o controle do Crystal Palace. Muita gente não entende isso. Ele tem 40 e poucos % das ações e os donos dos outros 50 e poucos %, que é a maioria, eles tomam decisões isoladamente. Então, ele não consegue dominar o Crystal Palace, os caras não vendem para ele. A tendência hoje é ele tentar vender essas ações, só que ele não recebeu proposta que valesse a pena. Os caras sabem que ele está com a corda no pescoço, então querem comprar em baixa, e aí não chega num acordo. Ele precisa do dinheiro para cobrir o rombo do Lyon. Ele tentou comprar o Everton, e a estratégia, que foi amplamente divulgada na mídia lá de fora, era comprar o Everton, que acabou sendo comprado por um outro americano, que não o John Textor, e com o Everton ele tentar lançar ações da holding Eagle na Bolsa de Nova York e tentar com isso gerar mais recursos. Mas ele não conseguiu, até agora. E é bem complicado lançar ações na Bolsa de Nova York, tem uma série de regras. Imagina, aqui no Brasil mesmo, você fazer um IPO é difícil, imagina lá nos Estados Unidos, né? Tem lá, aqui tem a Comissão de Valores Imobiliários, lá também tem as entidades que controlam esse tipo de passo de investimento, de investida. Então, assim, a situação da holding é difícil e o Botafogo não vai ser um cabeça da holding que vai dar resultados financeiros, porque ele é brasileiro. Se fosse o Flamengo é a mesma coisa, o Corinthians mesmo, não muda nada, porque o mercado brasileiro não tem essa projeção. Se ele tem um time na Inglaterra que ele controla, melhor do que o time na França, que o campeonato inglês projeta mais, os valores com os quais eles trabalham lá são muito maiores. Qualquer jogador médio para o padrão da Premier League sai por 40, 50 milhões de euros, qualquer um. Então aí você está falando de um lucro de 100%, se você vende um cara que custou 20 por 40. Então a ideia, isso não sou eu que estou falando, foi amplamente divulgado até pelos setoristas do Botafogo. A Almada vem dos Estados Unidos, passa no Botafogo, já vai embora no começo do ano. E aí tem um problema já, que é a dificuldade com o transfer ban. Como é que você vai transferir do Botafogo para... Não, mas ele é da holding, não é? Mas para efeito de registro, ele é jogador do Botafogo. Luiz Henrique é do Botafogo. Se tem um transfer ban, então tem que se livrar do transfer ban para tentar jogar esses jogadores lá no Lyon e tentar vendê-los. Mas ele também não tem tempo para isso, que ele tem que fazer caixa rapidamente antes que rebaixe um time. Hoje o time estaria rebaixado para a segunda divisão, por não cumprir metas financeiras, que lá tem o chamado fair play financeiro. Então, assim, todo esse contexto, porque nós estamos falando sobre isso, não é para ficar puxando noticiário preocupante para o torcedor do Botafogo, não é falar a real. Esse é o momento que tem que aproveitar, tem que ganhar esse título agora, porque você não sabe como é que vai ser o ano que vem, ou o outro. Pode ser até que esses jogadores permaneçam mais tempo no Botafogo pela impossibilidade de colocá-los lá no time francês e caso não surja uma proposta interessante, para pelo menos recuperar o dinheiro investido. Mas a situação é bem difícil, é bem complicada, basta acompanhar o noticiário lá de fora, o que tem sido publicado com frequência, inclusive muita gente, torcedores e mídia específica do Lyon, criticando o CEO da holding, digamos assim, né?
por conta dessa situação que o clube está vivendo nesse momento, né? O Cherki, que é o principal jogador deles, que interessaria times de ingleses e tal, deve ser vendido na janela de janeiro. Mas aí o que estão dizendo lá é o seguinte, vão oferecer menos do que ele vale, porque o Lyon, no caso, a Eagle está numa situação financeira difícil. E isso é normal qualquer negociação, né? Se o cara está com a corda no pescoço, quem vai comprar? O cara está todo endividado, vai vender o carro, o cara sabe que o cara está endividado e fala, eu ofereço tanto. E o cara vende qualquer valor porque ele está desesperado. Essa acaba sendo a situação. Então é um momento delicado para o grupo e sensacional esportivamente para o Botafogo. Agora, tudo que você falou, Thiago, sobre o torcedor, é óbvio que o torcedor tem que ficar feliz. Seu amigo comprou a passagem, também tem um amigo que o filho comprou passagem, deu de presente de aniversário para ele, os dois vão amanhã para a Argentina, tão felizes. Mas esse é o torcedor, mas eu não estou aqui para falar como torcedor, né? Nem do Botafogo, que eu não sou, nem do Flamengo, que é meu time. Pelo contrário. Por isso que a gente fala muita coisa do Flamengo aqui e fica um monte de rubro-negro me xingando. Que a gente tem que falar as coisas como elas são, não com a cabeça do torcedor. Tem que falar com a cabeça do jornalista, de acordo com os fatos, analisando as coisas como elas são. O torcedor, ele está na dele, comemorando. E é o que eu estou dizendo exatamente isso. Aproveita e comemora agora. Porque você não sabe como é que vai ser amanhã. O futuro é muito incerto. Essa é a grande questão. Há uma grande interrogação. Mas uma pergunta, Mauro, uma pergunta. Você acha que esse incerto pode ser positivo também, ou você só vê chance de queda? É isso que é a minha pergunta. Ou não, pode ser que esse Botafogo, o Textor, invista cada vez mais nesse time? Bem, a questão é que ele tem investidores na holding e ele tem que socorrer o Lyon. O que pode acontecer, ele não conseguir levar esses jogadores para lá, por conta do transfer ban, não conseguir vender, eles ficarem mais tempo no Botafogo. E a grosso modo é isso. Não consigo vender o Luiz Henrique, o Igor Jesus, nem o Almada, nem o Savarino, nem ninguém. Não pintou nenhuma proposta que valesse a pena, né? Ou não teve proposta. O que eu faço? Não posso botar no Lyon porque tem transfer ban, não consigo transferir. Eles ficam aqui e seguem mais um semestre no Botafogo. Isso pode acontecer. Tem uma declaração, Osmar, recente, de 2 semanas, do Textor, fazendo uma espécie de alerta, avisando ao distinto público que ele vai fazer 4 grandes contratações para 2025. Só para fazer esse registro. Não sei quais são os jogadores, não sei se foi só uma cascata, não sei. Mas ele deu essa declaração avisando ao distinto público que vai contratar 4 grandes jogadores. Ponto. Se é cascata ou não, vale aguardar. A questão é, antes de contratar 4 jogadores, que vai exigir investimento, ele tem que cobrir o rombo do Lyon. A prioridade hoje da Hold é resolver o problema do Lyon. O Botafogo está jogando, tem o time dele, acabou, esquece. É só campo e bola. A questão é resolver o problema lá. Essa que é a questão. Porque se o time for rebaixado, tem uma queda vertiginosa de receita, você perde ali o valor do jogador, vai tudo para o espaço. Quer dizer, fica uma situação ainda mais delicada, né?